Quem está feliz com Jesus nessa manhã, diga amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. A mensagem de hoje é continuação da semana passada. Mateus 24. Nós vamos ler a partir do verso de número 36. Glória a Deus. Mateus 24, versículo de número 36. Glória a Jesus. Amém, amados? Mateus 24, 36. Se tiver alguém pertinho de você que não tem uma Bíblia, você compartilha da sua Bíblia com essa pessoa. Amém? Diz assim: E Jesus continuou dizendo: Ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso irá acontecer, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé, pois antes do dilúvio o povo comia, bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Porém não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Amém? Pode se assentar. Por gentileza, abaixa o teclado para mim no meu fone, por favor, deixa bem baixinho. Glória a Deus. Irmãos, Jesus está continuando. Eu não li o texto inteiro, para não prolongarmos, mas a continuação de Mateus 24 aqui do início, Jesus fala dos sinais dos fins dos tempos. O que aconteceria nos últimos dias? Ele fala que o amor de muitos se esfriará, pais contra filhos, nação contra nação, reino contra reino, pestes, doenças. Bom, tudo isso já está acontecendo. Nós estamos vivendo esses sinais descritos em Mateus capítulo 24. Em seguida, Jesus, ele traz uma referência de que esses dias serão como os dias de Noé, onde as pessoas casavam, davam-se em casamento, viviam a sua vida normal, vivendo os seus próprios interesses, vivendo os seus próprios objetivos. Então veio o fim, e as pessoas foram pegas de surpresa. Jesus disse que assim será a vinda do Filho do Homem. Ele virá como nos dias de Noé. A continuação da mensagem é exatamente dentro desse princípio em que, se nós estamos vivendo como nos dias de Noé, nós precisamos de homens, de pessoas como Noé. Então nós discorremos na semana passada a respeito da vida de Noé, que era um homem de oração, um homem sensível à voz de Deus, um homem que falava com Deus, um homem que enxergava as coisas através da perspectiva de Deus. Ele tinha uma visão de Deus diferente do restante das pessoas naqueles dias, em que estavam vivendo as suas vidas, enxergando elas através dos seus próprios olhos e dos seus próprios interesses pessoais. E quando veio o dilúvio, essas pessoas então ficaram do lado de fora da arca, porque estavam vivendo os seus próprios interesses. Hoje nós estamos vivendo esses últimos dias, e homens como Noé são homens que veem através dos olhos de Deus, que vivem as suas vidas
através da perspectiva de Deus e não das suas próprias perspectivas. São pessoas que buscam a vontade de Deus para suas vidas e não a sua própria vontade. É gente que abriu mão dos seus caminhos para viver os caminhos de Deus. É exatamente tudo que Jesus ensinou quando ele veio ao mundo, chamando os seus discípulos, convidando as pessoas a seguirem. Ele sempre falava sobre as pessoas abandonarem as suas vidas, dar aos pobres, vender tudo, seguir, pois terá um tesouro no céu. Então Jesus sempre chamou o homem a renunciar o que tem, renunciar os seus bens materiais, renunciar os seus sonhos pessoais, renunciar às suas vontades para estar entregues à vontade soberana de Deus para a sua vida. E esse é o nosso desafio no nosso cristianismo. Por isso que quando eu venho aqui ministrar para vocês, eu não posso pregar um evangelho hedonista que massageia o ego das pessoas ou que alimenta vontades humanas, desejos carnais. Pode abaixar um pouco mais o teclado, por favor. E aí o que acontece? Quando as pessoas vêm ao culto, a uma igreja convencional ou em qualquer outro lugar, a maioria das pessoas estão ali atrás de algo que tem a ver com a sua centralidade e não com a vontade de Deus, não com o projeto do céu, não com a vida de Deus, mas com as suas próprias vidas, como se Jesus fosse um realizador de desejos e de vontades, como se Jesus fosse alguém que tem a obrigação, ou porque você faz algo para receber outra coisa em troca de Jesus, e as pessoas são movidas por uma fé interesseira, que essa não é a fé original, não é a fé verdadeira, não é o caminho do céu, não é o caminho da verdade, é o caminho do engano, é o caminho da religião. A fé original, ela me ensina a viver para Deus, porque tudo foi criado dele, por ele e para ele são todas as coisas. A fé original não é fé de pensamento positivo, como nós aprendemos com a religião. Não é fé para conquistar alguma coisa, como nós aprendemos com a religião. A verdadeira fé é a fé que me ensina a suportar, a fé que me ensina até perder, morrer por amor àquilo que eu acredito pela fé, que é a palavra de Deus, que é os princípios de Deus, a missão do Filho de Deus. A missão do Filho de Deus, que é Jesus, está descrita de Gênesis até Apocalipse. Todo o Antigo Testamento está anunciando a vinda do Messias, que se cumpriu no Novo Testamento, a revelação. Por isso que tudo o que aconteceu na Antiga Aliança eram sombras dos fins vindouros, ou seja, a realidade está em Cristo, o cumprimento está em Cristo, toda a Escritura aponta para Jesus. E quando nós materializamos ou encarnamos a vida de Jesus em nós, e a palavra é essa mesmo, encarnar, porque a igreja é o corpo, nós somos o corpo de Jesus, onde ele é o cabeça e nós somos membros do seu corpo. Então, quando encarnamos a vida de Jesus nas nossas vidas, o reino de Deus é estabelecido sobre a face da terra. Então nós teremos homens como Noé, homens que ouvem a Deus nesses últimos dias, homens que caminham dentro da perspectiva de Deus nesses últimos dias. Por isso que Atos 16, no versículo 31, diz que se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E esse crer não é a fé de pensamento positivo, não é acreditar em um Jesus da história, em um Jesus mártir, em um Jesus do Natal, não um Jesus do final do ano, não, mas é crer através de uma atitude que você constrói através daquilo que você crê. Você pode ter a fé de Noé, ou você pode ter, por exemplo, a fé de Ló. Você pode ter uma fé interesseira, ou você pode ter uma fé rendida, uma fé que se submete. Noé viveu 120 anos construindo uma arca, toda a sua vida construindo algo que Deus falou para ele construir, acreditando
naquilo que Deus falou que ia acontecer, dilúvio sobre a terra. Imagine, irmãos, nós poderíamos estar, a nossa vida, você sabe o que é 120 anos? É muito tempo. É muito tempo. A vida inteira construindo, pregando pregos, cortando madeiras, com uma arquitetura que foi Deus que deu, porque a pessoa nunca fez isso na vida, nunca viu chuva na vida, não sabia nem como era, mas ele obedeceu, passou a vida inteira construindo sem duvidar. Sem duvidar. E isso é fé. A fé de Ló é diferente. Por quê? Porque Ló viu algo que poderia ser bom para ele naquele momento. Só que isso não salvou a sua casa. Ló é o cara que viu a terra verde, a campina verdejante, viu o lugar de prosperidade e abraçou. Ló é o cara que ouviu a promessa de Deus na vida do tio Abraão, falou: estou contigo. Terra de prosperidade, terra que emana leite e mel, lugar de pastagem, falou: estou contigo. Quando Deus falou para Abraão: separa do Ló, ele tinha dois caminhos. Um lugar era a Campina Verde, as terras de Sodoma, e o outro canto era o deserto. Abraão falou: para onde você quer ir? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. O Ló olhou para a Campina Verdejante e falou: eu quero ir para lá, eu vou para aquele lugar de prosperidade. Você percebe que ele viu algo que era bom para ele no momento, algo que tem a ver com os seus interesses, com a sua centralidade. Noé é diferente. Ele viu algo que o levou a gastar toda a sua vida construindo para Deus, e no final foi isso que salvou a sua casa. Quando a Bíblia diz: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa, é essa fé que me leva a gastar a minha vida, se necessário for, mas no final eu tenho a salvação da minha família. A Bíblia diz que aquele que tentar salvar a própria vida, perdê-la. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, a salvará. Então, à medida em que a pessoa sacrifica por amor, e essa é a fé autêntica, isso nos leva à salvação da nossa família, à salvação da nossa casa, à salvação da nossa vida. E isso acontece quando nós enxergamos além de nós mesmos. Enquanto você estiver vendo através das lentes dos seus próprios olhos, do seu próprio ser, da sua própria vontade e desejos, você nunca vai entender essa mensagem. Você sempre vai achar que algo precisa acontecer para você ser feliz, que você precisa que algo aconteça para que você seja feliz. Você está sempre preso a uma oportunidade, ao que você gostaria que acontecesse aqui e agora. Você não enxerga a fé na perspectiva de Deus, você não vê um todo. Nós pregamos aqui semana passada que quando Deus se move, Ele se move num coletivo, não no individual. Deus não faz nada centrado num homem. A Bíblia diz que não existe profecia individual. Quando Deus fala, Ele fala no coletivo. Só tem um motivo, por exemplo, para Deus me usar para pregar o Evangelho, e não tem a ver com a minha centralidade, tem a ver com tocar pessoas. Muitas pessoas hoje pensam que o ministério é uma plataforma, e as pessoas não se preparam para tocar outras pessoas, não se preocupam espiritualmente em orar e falar: Deus, o que o Senhor quer falar com a tua igreja? Eu já vivi esse engano, quando eu me perdi no meu coração em relação à plataforma. Quando você deslumbra um ministério forte, poderoso, aí você se prepara para quebrar tudo, né? Você fala: vou subir lá, vou preparar uma mensagem, e essa mensagem vai quebrar tudo. Então, essa pessoa não está
preocupada no que Deus quer falar com as pessoas. Ela está preocupada em construir uma plataforma onde vai agradar as pessoas e construir, então, um suposto ministério de sucesso. Quem ouve a voz de Deus está preocupado no que Deus quer fazer. E aí você se preocupa com o que Deus quer falar, e isso te leva a um lugar de comunhão, de visão, de perspectiva de Deus. Isso muda tudo. Isso te leva a uma maturidade espiritual. E às vezes as pessoas vêm à igreja com a mesma mentalidade. Eu vou lá para Deus, porque eu estou precisando de uma vitória. Eu estou precisando de uma porta de emprego. Eu estou precisando tanto que Jesus resolva o meu problema. Meu problema aqui é meu casamento, que está quase se acabando. Eu vou na igreja para Deus. Olha, Deus pode fazer tudo isso. Resolver teu casamento, resolver tua vida financeira, te tirar do buraco, curar tua doença, tua enfermidade. Ele faz tudo isso pela gente. Mas o nosso objetivo de culto, de entrega, não pode ser essas coisas. Não pode ser as nossas necessidades. Sabe, Jesus te chama, mesmo que você esteja na dor. Está cansado, oprimido, sobrecarregado? Vinde a mim. Eu vos aliviarei. Mas não é só alívio que a gente precisa. O que é um alívio? Você sabe o que é receber um alívio? Irmão, alívio não é a cura. Por exemplo, né? O cara não joga futebol faz 1000 anos. Aí de repente ele decide jogar um futebol. Ele corre 10 minutos, irmão. Tem que parar. Bota outro aí, irmão. Entra outro no meu lugar. E aí ele fica lá fora. E tá doendo a barriga, o ar. Parece que tem um negócio querendo sair. A barriga tá doendo. Porque ele precisa de um alívio. Aí depois ele diz assim: vinde após mim, eu farei de vocês pescadores de almas. Vocês aqui encontrarão descanso para as vossas almas. Eu vou fazer com vocês a troca do jugo. Deixa o teu jugo que é pesado, cansado, difícil, e pega o meu que é leve, é suave. Por que o jugo de Jesus é suave, irmão? É fácil ser crente em Jesus, é fácil ser cristão, tem que renunciar a vida inteira, mas Jesus falou que é suave o fardo. Por que esse fardo é suave? Porque o descanso está na alma. E quando o descanso está na alma, tudo que é difícil fica fácil. É difícil entender a perda de alguém que a gente ama. É difícil entender um sofrimento. Tudo isso é difícil de entender, mas quando você está dentro do jugo de Jesus, quando você está caminhando alinhado com Deus, existe uma paz que excede a todo entendimento, que te dá esse conceito de cuidado, onde Deus está no controle de todas as coisas, onde tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, até as coisas ruins que acontecem, onde você começa a entender que Deus tem um propósito que é maior do que a sua centralidade, as suas vontades próprias, mas que rege todo um contexto universal, porque Deus trabalha no coletivo, Ele não trabalha no individual, e você começa a ter paz, confiar, independente das situações, você confia, você tem descanso na alma, e isso faz o fardo ficar leve, por mais difícil que pareça a caminhada. E se nós não vivermos essa entrega, nós não vamos viver esses últimos dias como Noé. Você pode estar na igreja, ser batizado. Estamos vivendo os sinais dos tempos, e sabe o que você está fazendo? Casando e dando-se em casamento. Vou traduzir: vivendo seus próprios objetivos, preocupado com seus próprios sonhos, focado nos seus projetos pessoais, e não está percebendo
porque o fim se aproxima. Os sinais estão acontecendo da vinda do Senhor. Jesus disse: olha, tudo aqui será destruído. Ele olhou para o templo e falou: aqui não sobrará pedra sobre pedra. Aí os discípulos se preocupam e falam: Senhor, quando é que será isso? Mateus 24:1, ele fala: quando saindo do templo aproximaram seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo, Jesus, porém, disse: vocês não veem tudo isso? Em verdade que por aqui não ficará pedra sobre pedra. Aí eles só vão perguntar para Jesus depois: o que era isso? Eles não perguntam na hora. No versículo 3, estando assentado no Monte das Oliveiras, não mais no templo, mas no Monte das Oliveiras, chegaram os seus discípulos, em particular dizendo: quando serão essas coisas? Qual sinal acontecerá do fim do mundo? A notícia da destruição do templo deixou eles sem reação. Só depois eles quiseram entender melhor, e Jesus começa a falar de uma crise mundial. Guerras, pestes, doenças, tudo que a gente já está vivendo, irmão, que a gente viu aí. Passamos uma pandemia que não foi no Brasil, foi no mundo inteiro. Estamos vendo guerras na televisão, nos noticiários, nas rádios. Todo canal de notícia falando de uma crise mundial, de uma crise religiosa. Aliás, toda crise mundial é uma crise religiosa. E nós estamos vivendo a maior crise de todos os tempos, porque nós não enxergamos dentro da visão de Deus, na perspectiva de Deus. Por isso que tem muita gente abandonando a fé. Você sabia que para cada crente dentro da igreja, um está fora da igreja, desiludido, desviado? Isso sem contar a maioria que está dentro da igreja e não é verdadeiramente firme na fé. Por que o templo será destruído? Por que Jesus disse que não sobrará pedra sobre pedra? Primeiro, historicamente, aquele templo o tabernáculo não foi construído por Moisés, segundo o modelo que Deus havia dado no monte. Não foi o templo de Salomão que construiu segundo as medidas que o seu pai Davi deixou. Esse templo era o templo de Herodes, porque Herodes reformou o templo e acrescentou inclusive um pórtico. Então Jesus olha e fala: não vai ficar por aqui pedra sobre pedra, porque aquele templo estava fora das medidas originais. Então, escute, o primeiro sinal de uma crise mundial é uma crise religiosa. O padrão de templo não é o padrão de Deus. O padrão não são as medidas de Deus. Não está debaixo da ordem de Deus. Hebreus 12:26. A voz do qual se moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez eu abalarei não somente a terra, mas também abalarei o céu. Sabe o que o Senhor está dizendo através da sua palavra em Hebreus? Que Ele vai abalar céus e terra. Mas abalar o quê? Abalar o quê? Abalar tudo aquilo que está fora do padrão. Nós estamos vivendo uma crise religiosa porque a igreja está fora do padrão, e Deus vai abalar, e tudo que vai permanecer é o que está firmado nele, é o que está padronizado nele. Por isso, irmãos, que uma crise religiosa não é algo negativo para nós. É a hora em que Deus fala como nunca falou antes, com pessoas específicas, como Noé. Aleluia! E aí Deus usa pessoas específicas para cumprir algo específico, e eu quero ser uma dessas pessoas.
E você precisa acreditar em ser uma dessas pessoas. É a hora em que o Senhor abala as coisas que não estão firmadas nele. É uma época onde muita gente está fazendo muita coisa, e aí Deus levanta homens que vão cumprir apenas aquilo que Ele está falando. E pode ter certeza, irmão, quando você perceber Deus falando com você, escute, se quiser pode anotar. Quando você perceber Deus falando com você, algumas coisas na sua vida vão desmoronar. E não tente salvar o que está desmoronando, porque é Deus abalando, e só vai ficar de pé na sua vida aquilo que Deus ordenou. Pegou, irmão? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Sobre o que? Você está construindo a sua casa, preste atenção. Sobre o que você irá construir a sua casa? Não é fé, mas é como eu movimento a minha fé. É crer, praticar e construir. A nossa crise religiosa revela uma fé confusa. Pessoas que esperam que Deus se mova sobre aquilo que elas desejam. Não é uma fé que atua pelo amor, como a Bíblia diz que a verdadeira fé funciona, se move, atua pelo amor. A fé que atua pelo amor é aquela que eu amo, eu creio, mesmo que nada aconteça, eu continuo amando e eu continuo crendo. Jesus disse em Mateus 24, quando essas crises tocarem a terra, não pensem que é o fim. É apenas o princípio, mas não é o fim. As pessoas hoje gravam vídeos, né? Mandam no WhatsApp. Você já viu? Já chegou para você um videozinho de uma tiazinha ou de alguém que teve uma visão, que foi no inferno, que viu o final do mundo, e aí, né? Eu já recebi um monte. Olha, o cara teve uma revelação que o final do mundo vai acontecer. Irmãos, olha só. A mensagem de Jesus, ele não está dizendo que é o fim. Jesus disse que quando essas coisas acontecerem, guerras, terremotos, pestes, doenças, enfim, tudo que você tem visto acontecer, ele disse, não é o fim, e é necessário que aconteça. Ele disse, é apenas o princípio. Como assim? É questão de perspectiva. Olha só, Deus mexe com a economia das nações. Deus move a natureza, terremotos, tsunamis. Deus estabelece reis e os faz cair. Não é isso que está lá na Bíblia? São sinais. Daniel 2:20 diz assim: bendito seja o Senhor, o nome de Deus para todos sempre, porque a sabedoria e a força a Ele pertence. Ele muda as épocas e as estações. Ele destrona os reis e os estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Ele revela os mistérios profundos e os enigmas ocultos. Conhece o que jaz em trevas e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Quando Deus vem com um dilúvio sobre a terra, Ele não está destruindo a terra. O que está fazendo? Ele está fazendo nascer uma nova família, um novo protótipo de vida.
Há um extermínio de uma população caída, mas uma família é salva. A visão de Deus é um novo protótipo de gente como Noé. Quando Deus faz confusão lá em Babel, por exemplo, Ele não está matando as pessoas, Ele está colocando as coisas no eixo. Quando Deus envia um anjo que mata os primogênitos lá do Egito, Ele não está acabando com uma civilização idólatra e corrupta como eram os egípcios. Deus estava dando origem a um tipo de pessoa na terra, dando sentido a um estilo de vida pela fé, e é uma fé original de um povo que é liberto do cativeiro do Egito e vai prestar culto a Deus no deserto. É uma questão de perspectiva. Nós não estamos vivendo o fim, mas algo está nascendo em toda a terra. Se nos últimos dias são dias como os dias de Noé, nós precisamos de homens como Noé. Deus quer levantar Noés. Você sabia que para Deus é mais difícil achar um Noé do que construir uma arca? A palavra princípio das dores significa que existe uma gestação, que algo está para nascer, mas não é o fim. Significa que Deus está começando a fazer uma coisa nova. O novo toma forma e o velho se torna inadequado. A nossa leitura de tempo é fatalista, é pessimista, é negativa. Nós cristãos que somos espirituais não sabemos fazer leitura, não conseguimos discernir os tempos. Mateus 16:1, olha só o que Jesus disse: e chegando aos fariseus, aos saduceus, para tentarem pedirem-lhe que lhe mostrasse um sinal no céu. Os fariseus queriam um sinal, e aí Jesus disse assim, respondendo disse: quando é chegada a tarde, vocês dizem haverá bom tempo, porque o céu está limpo, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e sombrio. E Jesus olha para os caras e diz assim: vocês são hipócritas, vocês sabem discernir a face do céu, mas não conhecem os sinais dos fins dos tempos. Vocês querem um sinal? Vocês sabem ler as estrelas, mas não sabem ler os sinais dos fins dos tempos. Nós temos, irmãos, que ter responsabilidade com o tempo. Nós não podemos viver hoje como se nada tivesse acontecendo. Os sinais dos tempos predito por Jesus, pelas Escrituras, estão se cumprindo. A minha pergunta é: será se nós estamos incluídos no cronograma de Deus nesses dias? Somos homens como Noé. Irmão, Deus viu graça em Noé. Sabe o que é ver graça? É olhar e sorrir. É Deus olhar para alguém e se agradar. É sentir prazer. Por quê? Porque Noé não viveu para si mesmo. Ele gastou a sua vida construindo o que Deus ordenou. Foi isso que estabeleceu justiça sobre a terra. Foi isso que salvou a sua casa. Mateus 24:12 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todas as pessoas. A minha Bíblia diz amor de muitos, mas se você for procurar amor de muitos no grego, a tradução é quase todos. E o que seria quase todos? Irmão, de 100 pessoas, o que é quase todos? 90? 95? 98?
o amor de quase todos. Nós estamos vivendo o tempo mais egoísta de todos os tempos. Essa palavra aqui de 2 Timóteo 3 foi direcionada à igreja, viu, gente? Paulo escreveu à igreja. Ele diz: irmãos, nos últimos dias que nós estamos vivendo, sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, amigos dos deleites, tendo a aparência de piedade, mas negam a eficácia, ou seja, vive uma vida hipócrita, falsa, porque o número desses são os que introduzem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, aprendem sempre, olha como é para a igreja essa palavra, aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, como Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimentos, réprobos quanto à fé, não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi o daqueles homens. Tu, porém, e aí ele fala para Timóteo, tem seguido a minha doutrina, o modo de viver, a intenção, a fé, a longanimidade, o amor e a paciência. Tu, porém, olha, isso aqui dá uma mensagem, né, irmãos? Qualquer dia eu vou pregar sobre esses itens. Tu, porém, segue a doutrina, vírgula, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Tudo que não acontece nos nossos dias, como igreja. Uma igreja que tem aparência de conhecimento, que não chega ao conhecimento da verdade. Uma igreja que vive uma falsa fé. Falam de bondade, falam de obras, mas negam a eficácia. Tem aparência de piedade. O que é negar a eficácia? É não viver o que fala. Negar a eficácia, por exemplo, eu subi aqui falar para vocês uma coisa que eu desço e pratico o contrário. Eu nego a eficácia de tudo que eu falei. Tem uma aparência de conhecimento. Nós estamos vivendo esses dias. Gente, nós não conseguimos mais discernir um crente na rua. E eu não estou falando de roupa, não. Que antigamente a gente sabia que era crente pela roupa, é ou não é? É o irmão com terninha, gravata, Bíblia debaixo do braço, é crente. A irmã com saião comprido, cabelo alongado, sem maquiagem, é crente. A gente sabia, pela roupa a gente sabia que era crente. Não estou falando disso, tá, gente? Estou falando disso. A gente não consegue mais discernir um cristão, porque não há manifestação de compaixão, de amor, de justiça. Uma vez eu contei uma historinha na pregação, vou contar aqui para você. 2 carros entraram em colisão na rua. Aí o cara desceu e falou: você está errado, você entrou, não devia ter. Não, você que está errado, eu dei seta. Aí eles começam a discutir. E aí um dá uma porrada, o outro dá outra porrada, eles entram em porrada. Aí um corre no carro, pega uma arma de fogo e volta e aponta para ele, e o cara se ajoelha no chão e diz: sangue de Jesus tem poder, irmão, sangue de Jesus tem poder. Aí o cara com a arma na mão fala: você é crente? Sou, irmão, sou crente. Eu também sou, a paz do Senhor. É uma piada, mas
é uma verdade. Eu já tomei fechada no trânsito, o cara falar um palavrão daqueles bem feio, assim, ó, passar, porque ele queria passar e eu não vi. Aí quando o carro passa, tem o adesivo de uma igreja lá na traseira, assim, o cara xingando bravo. Eu falei, nossa, irmão, é da igreja. Tem um adesivo da igreja lá, uma igreja bem conhecida. É melhor nem pôr adesivo, né, irmão? Não bota adesivo, crente, se você não é crente. Como é difícil encontrar um cristão hoje pelo testemunho. Sabe qual que é a forma de manter o amor aceso? Como é que eu faço, pastor, para viver uma fé que atua pelo amor? A Bíblia diz que a verdadeira fé funciona pelo amor. Como é que eu faço? É viver uma vida de doação. É dando. Levítico 6,13 diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Irmão, para ter fogo tem que ter lenha. E para ter lenha tem que ter oferta. Tem que ter entrega. Tem que ter sacrifício. E se tiver sacrifício, o amor permanece aceso. O fogo é o amor. E só tem fogo se tem oferta. Ninguém acende a churrasqueira e deixa lá queimando. É ou não é? Alguém tem coragem de fazer isso na sua casa? Acender a churrasqueira só para queimar carvão? Não, você só acende quando tem carne para queimar. O amor permanece aceso quando tem doação. Sabe, nós estamos vivendo dias decisivos. Nós precisamos de pessoas diferentes, pessoas que façam a diferença. Então sim, o versículo 14, a boa notícia do reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. Eu vou repetir essa parte, como testemunho. Então virá o fim. Irmãos, o fim não são as crises mundiais, isso é o princípio das dores de algo que está nascendo. Esse algo que está nascendo é o que dará sentido ao que virá. O fim, o grande fim, só vai acontecer quando esses homens de Deus, essas pessoas que têm oferta no altar, que têm uma fé que funciona através do amor, o que está nascendo nesse tempo de princípio de dores, de situações ruins, de crises mundiais, o que está nascendo, homens e mulheres como Noé, que farão com que o versículo 14 se cumpra. A boa notícia do reino será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade. O que é testemunho? Testemunho é martírio. Não é quando pregamos a mensagem do reino, mas é quando vivemos a mensagem do reino. Então temos testemunho. Você encarna o Cristo vivo em você, e aí você se torna uma realidade da ressurreição de Jesus Cristo. Por isso é necessário hoje entender essa arquitetura espiritual. É olhar para vocês e não ver uma igreja, mas ver uma cidade, ver um luzeiro, ver pessoas que se transformam em faróis. Porque se você entender, e não só entender, mas se você viver, a mensagem do reino será pregada. Por onde quer que você for, onde você pisar a planta dos seus pés.
Está entendendo, irmão? O campo de unção não é o templo, não, irmão. É lá fora, é na cidade. Onde você passa mais tempo da sua vida? É na igreja? É na igreja que você passa mais tempo da sua vida? Não! Então não é na igreja que virá o reino. Não é na igreja que o reino vai se manifestar. É aonde você passa mais tempo. Porque tem gente que vem para a igreja e aí, né, tem uma transfiguração espiritual. Aí vem aqui, fica manso, humilde, profeta, adorador. Aí vem aqui, eu estou vivendo o reino de Deus. Mas não é aqui, irmão. É onde você passa mais tempo. Por que nós estamos esperando os avivamentos nos templos? Porque não temos leitura espiritual. Porque se nós tivéssemos uma leitura espiritual, saberíamos que o avivamento virá na cidade e não no templo. Irmãos, o que Deus pode fazer e quer fazer na cidade não cabe dentro dos templos. Nós não estamos aqui para edificar uma igreja. Não, pastor, não. Quem edifica a igreja é Cristo. Nós estamos aqui para edificar a cidade. Cristo edifica a igreja, nós edificamos a cidade. Não, grave isso. Cristo edifica a igreja, nós edificamos a cidade. Mateus 5,14, Jesus disse: vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Se o que nós estamos fazendo não está sendo percebido na cidade, lá fora, se não é percebido, se está escondido, não somos homens como Noé. Não se esconde uma cidade sobre um monte. Escute, não limite, não diminua aquilo que Deus falou que iria fazer. Deus falou para Sara que daria a ela um filho, e ela não precisava ter chamado a escrava Agar, era só crer. O problema de Sara não era a esterilidade física. O problema de Sara era uma esterilidade espiritual. Era um problema de pensamento. Era um problema de perspectiva. Era uma falta de lente, de visão espiritual. Ela pensava que era só um filho. Mas o que Deus estava prometendo não era um filho, era uma nação. Era uma nação, era um novo tipo de povo, era um tipo de gente com uma nova genética espiritual, era através de um descendente dessa promessa que Deus abençoaria todas as famílias da terra. Você percebe que Sara não tem noção do nível de promessa que Deus está fazendo, o nível de chamado, e aí ela pensa que o problema era físico, que Deus só queria realizar um sonho dela ser mãe. Não, Deus estava trazendo ela para algo que é universal, que toca gerações e gerações até o fim. Você vai ter filhos, e através de um descendente seu, todas as famílias serão abençoadas. Está falando de Jesus. Não teve perspectiva. Posso te fazer uma pergunta, irmão? Qual é a sua perspectiva sobre o que você está vivendo? Sobre tudo que você está fazendo? Sobre o seu trabalho? Seus amigos, sua família, seus parentes, seus filhos? Qual a sua perspectiva sobre o seu casamento? Noé teve uma revelação e também teve sabedoria.
Nós precisamos de revelação e de sabedoria para fluir. Revelação, porque Deus falou o que iria acontecer. Então eu tenho revelação do que Deus está falando. Sabedoria é se mover de acordo com o que Deus falou que ia fazer antes de acontecer. Será que nós sabemos o que vai acontecer? Será que temos sabedoria para fazer o que se tem que fazer antes de acontecer? Nos últimos dias, os homens estão casando e se dando em casamento e não percebem. Estão vivendo as próprias vidas e não enxergam. Os homens que fizeram história, eles ouviram a Deus. Hebreus 11:7. Pela fé, Noé é divinamente avisado sobre as coisas que não viam. Temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo. Foi feito o herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Versículo 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. São homens que se movem sobre o que Deus está falando e se preparam para aquilo que Deus irá fazer. Irmão, a palavra de Deus, ela é um verbo. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus é um verbo. Sabe o que é um verbo? Significa ação. Por exemplo, eu vou correr no parque hoje. Onde está o verbo da frase? Aulinha de português. Eu vou correr no parque hoje. Onde está o verbo? Correr. Porque é ação. Se a palavra de Deus é um verbo, conforme diz a Bíblia, quando Deus fala, e Ele é o verbo, então Ele já está agindo. Quando Ele disse haja, houve. Aconteceu imediatamente. Por isso que nós agora só temos que nos mover sobre aquilo que Deus está falando. O que Ele está falando agora me prepara para o que Ele vai fazer amanhã. A palavra é progressiva, é como uma semente, um grão que se transforma numa espiga e depois uma espiga cheia do grão. São processos evolutivos. Nós temos que ter responsabilidade com tudo que recebemos da palavra de Deus. Precisamos pensar além de nós mesmos. Isso é entender o propósito da existência, da vida. Isso é pensar família, isso é pensar cidade, isso é pensar nação, isso é pensar mundo. Não pensar em você mesmo, não pensar nos seus propósitos individuais. Não ser o tipo de gente pessimista que vai para a internet, para as redes sociais, reclamar do governo, reclamar da cidade, reclamar da vida dos outros. Gente que reclama da própria vida. Tem de monte na internet, gente fazendo reclamação, desabafando. O que a boca fala, o coração está. É como nós vivemos um mundo virtual, o que a pessoa posta é o coração cheio. Sabe, pessoas fatalistas, pessimistas, não enxergam o plano de Deus. Irmãos,
eu vejo na crise da nação uma oportunidade. Eu vejo na crise política uma oportunidade. Na falta de educação uma oportunidade. Onde está instalado o pecado existe uma oportunidade. Grave isso. É tempo de nós construirmos um tipo de arca espiritual para sermos o pregoeiro, como Noé, pregoeiro da justiça de Deus. Em tempos de crise, irmãos, princípio de dores, nasce homens como Noé. Pessoas que vão ser pregoeiros de justiça até os confins da terra. Então virá o fim. Aí virá o nosso tempo. Um homem para um novo tempo. Nós precisamos aprender a governar. Comece pela sua própria casa. Comece pela tua família. Comece pelo teu casamento, pelos teus filhos. Provérbio 31 fala de uma família estruturada, onde a mulher é virtuosa e o marido é coroado pela esposa. Aleluia. O versículo 23 fala de um marido que governa bem. Também fala que ele se assenta nas assembleias, na porta da cidade. O seu marido toma assento de autoridade na sua terra. Ele é respeitado. Nós precisamos de homens e mulheres que vão ser resposta em um tempo onde as pessoas não sabem o que fazer. Pessoas que têm revelação e sabedoria. Gente que se prepara para aquilo que vai acontecer. Aí a crise não te pega, irmão. A crise não pega você, porque você vive em outra realidade. Você vive na perspectiva de Deus. Há uma transição, tipo de Simão para Pedro. Você se torna rocha. Jesus disse em Mateus 16:13, dizendo: chegando Jesus à cidade da Cesareia, Filipe interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que eu sou? E eles disseram: uns dizem João Batista, outros Elias, Jeremias, um dos profetas. E Jesus disse: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí se levanta Simão. E Simão, respondendo, disse: tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas foi o Pai que está no céu. Pois também te digo, você não será mais Simão, agora você será Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei a você a chave do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado. Irmão, você percebe a autoridade? Porque um homem tem revelação, ele enxerga através das lentes do céu. Jesus olhou: não. Você não pode saber disso por você mesmo, Pedro. Quem mostrou isso para você foi o Pai. Ninguém sabia quem era Jesus ainda. Elias, João Batista, um dos profetas. Aí Pedro se levanta e fala um negócio fantástico: tu és o Cristo. Aí ele muda o nome, então não é mais Simão. Sabe o que significa Simão? Simão significa cana. Caniço. Irmão, cana é fraca. Cana é frágil. Você já viu uma plantação de cana? Não tem nem raiz, irmãos. Cana não tem raiz. Cana o vento balança, a cana vira e quebra.
Aí Deus muda o nome, você não é mais Cana não, você é rocha agora. Porque ele ouviu a Deus. Ele teve uma revelação de Jesus. E Deus muda o nome dele para pedra. Rocha. E através do que você entendeu, irmãos, através do que você está recebendo de revelação, e Deus muda o teu nome de caniço para rocha. Através de você, Ele diz: eu vou edificar a minha igreja. Uma grande casa de pedras vivas está sendo construída através de um homem que teve uma revelação. Ele entendeu, por isso ele escreveu 1 Pedro 2,5. Ele disse: vós, irmãos, todos nós agora, vós sois pedras vivas, edificados como casa espiritual, para vocês serem sacerdócio santo, a fim de vocês oferecerem sacrifícios espirituais e aceitáveis diante de Jesus Cristo. Olha, ele ouviu, e quando eu ouço o que o Pai está falando, eu entro no que o Filho está fazendo. Quando eu ouço o que o Pai está falando, eu entro no que o Filho está fazendo. É tempo de uma nova Antioquia. Antioquia ouviu o que Deus estava falando quando mudou a configuração. Jerusalém não teve coragem de fazer. Irmão, Jesus falou em Jerusalém, mas Atos 1:8 diz: recebeis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, ser-me-eis minha testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Irmão, eles cumpriram em Jerusalém, se concentraram em pregar apenas aos judeus, mas não pregaram aos confins da terra. Isso aconteceu na história da igreja. Jesus tinha falado que era o começo em Jerusalém, depois em toda a Judéia, Samaria, e era até os confins da terra. Mas eles ficaram em Jerusalém, eles se concentraram em Jerusalém, eles acharam que o evangelho era só para judeu. E aí Deus dá uma visão para Pedro. Deus fala com Pedro sobre o que ele ia fazer. Atos 10:10. Jesus mostra em visão e diz para ele: tendo fome, quis comer, então lhe prepararam, e sobreveio um arrebatamento de sentido. Pedro foi arrebatado, e então ele viu o céu aberto, e descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado por 4 pontas, e vindo sobre a terra, do qual havia todos os tipos de animais quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz dizendo: levanta, Pedro, mata e come, Pedro. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda. Para você entender, o judeu não comia esse tipo de carne, era proibido na lei. Aí Deus dá uma visão para ele, todo tipo de animal que o judeu não comia, e Deus fala assim: mata e come. Ele fala: não, é imundo. E a segunda vez, versículo 15, disse a voz: não faças tu comum, olha só, não faças tu comum, não negligencie, não menospreze o que Deus purificou. Não é mais imundo. A palavra é o verbo. Você percebe que Deus está falando com Pedro, mas ele já estava fazendo, ele já estava agindo. Enquanto ele diz: Pedro, não chame de imundo o que eu santifiquei, Cornélio estava chegando na porta dele, estava batendo na porta dele. Deus já tinha avivado Cornélio, já tinha batizado Cornélio, já estava falando com Cornélio. Aí Pedro anunciou o que aconteceu com a família de Cornélio, que foram batizados com o Espírito Santo. Cornélio era um gentio, Cornélio não era judeu, Cornélio não era digno da herança. Os apóstolos estavam focados em Jerusalém, eles estavam focados no povo judeu. E Deus faz avivamento na casa de Cornélio, que não era judeu. Aí Deus levanta Barnabé, que acreditou no novo. Barnabé foi o cara que entendeu e falou: eu vou investir nisso. E ele investiu em Paulo.
E Paulo foi o homem que abalou o mundo, porque ele acreditou no evangelho nos confins da terra. Esse foi o cara que mais acreditou no evangelho nos confins da terra. Atos 13:1. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, servindo eles ao Senhor, jejuando. Disse o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Aí nasce uma nova configuração. Uma nova configuração através de Barnabé e Paulo. Por isso que Paulo escreve a maior parte das cartas do Novo Testamento. É como se Deus se concentrasse com alguém, porque esse alguém está entendendo e se movendo sobre o que Deus está falando. Aí Paulo escreve em Efésios 3:8: a mim, o menor de todos os santos, foi-me dada a graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incomparáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do seu mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, e tudo que criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno poder que fez em Cristo Jesus o nosso Senhor. Esse homem foi o cara da bola da vez, porque ele ouviu o que Deus estava fazendo. Irmão, sabe o que eu quero dizer para vocês nessa noite, nessa manhã? Que a tua vida com Deus precisa ser diferenciada ao ponto de você ter revelação e sabedoria para viver e fazer o que Deus está falando. E o que Deus está falando a teu respeito, acerca do propósito dele para você, não é aqui agora, nesse culto. Não é o que eu estou pregando. O que eu estou pregando tem que despertar você a esse lugar em Deus, onde em Deus você saberá, em Deus você ouvirá, em Deus você terá visão, perspectiva, discernimento, sabedoria, revelação, para ser aquilo que Deus te chamou para ser, para viver aquilo que Deus te chamou para viver. E para isso você precisa perder essa mentalidade egoísta, essa mentalidade evangélica egoísta, que vem para a igreja atrás das suas necessidades, dos seus propósitos pessoais. Você precisa perder essa mentalidade de que Deus é um realizador de projetos pessoais. Você precisa se desligar desse falso cristianismo que mostrou para você um Jesus diferente da Bíblia. O verdadeiro evangelho é a entrega. E Ele está te chamando para esses dias. Dias como o de Noé. Os sinais estão acontecendo. Irmãos, eu não espero muita coisa. A gente torceu pra caramba aí na política, né? Eu, pelo menos, torci bastante. Não queria, sou sincero, não queria que o governo petista entrasse de novo. Ai, não me importa, Bolsonaro não é perfeito, eu sei disso. Melhor ele do que a corrupção. Mas não tem como evitar, irmãos, os sinais da vinda de Jesus. Estamos vivendo, os irmãos, se tiver algum petista, me perdoe, irmão. Me perdoe, que eu sei que os caras é brabo. Me perdoe. Me perdoe. Teve gente que saiu da igreja. Não precisa sair da igreja, a gente pode se respeitar. É questão de perspectiva. É ou não é? Os sinais estão se cumprindo. E a gente tem que fazer da crise
uma oportunidade. Temos que fazer da crise uma oportunidade. Esse é o momento de ouvir o que Deus quer fazer. Falar: Senhor, num mundo tão corrupto, tão difícil, em um lugar de corrupção, da falta de amor, da falta de bondade, o que o Senhor quer fazer? Eu quero ser um luzeiro. Eu quero ser um farol nesse mundo. Eu quero ser útil. Não se esconde uma cidade no monte. Não se acende uma luz debaixo da mesa. Eu quero ser essa luz. Eu quero tocar a cidade. Eu quero cumprir o propósito da minha existência. Nós vamos ter que se desligar um pouquinho, irmãos, dos nossos sonhos pessoais. Você não dorme à noite com ansiedade de coisas. Você quer tanto uma coisa. Essa coisa não é o reino de Deus, irmão. Se não é, eu lamento. Se for para perder o sono, se for para ficar inquieto com a tua vida, com as tuas emoções, que seja pelo reino, que seja pela justiça de Deus. Faça isso por propósito, porque se você ficar vivendo isso aí é só depressão, só ansiedade que não vai te levar a lugar nenhum. Mas se você, irmão, gemer pelo reino, o Espírito Santo virá sobre você. Se você gemer, se a sua ansiedade é o reino, se você perder o sono por causa do reino, você não fica depressivo. Você não perde a fé, você não perde, irmão. Pelo contrário, quando você geme por isso, a graça de Deus vem de tal forma que Ele te dá revelações, te dá plano de ação. Ainda que você não durma à noite, você levanta renovado. Perdi a noite, não dormi, mas eu estive com Deus. A minha alma estava inquieta, mas eu estive com Deus. Há renovo quando há propósito. Mas você já percebeu que quando você perde a paz pelas suas coisas, isso te adoece? Você não encontra perspectiva. Você tem que ir no psicólogo. Tem que tomar remedinho. Se não tomar, não dorme. Porque são pelas suas coisas. Mas quando é pelo reino, irmão, você pode ficar 40 dias e 40 noites. O céu está aberto. Quanto mais você geme, quanto mais você sente, quanto mais inconformado você fica, porque olhando para o mundo você não aceita. Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação da mente, do entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí você fica inconformado, e Deus te nutre de revelação, e dá a planta para você e constrói uma arca. Essa arca vai salvar você e a sua família, e vai estabelecer justiça sobre a terra. O evangelho do reino será pregado para todas as nações através do seu testemunho. Aí a família vai olhar para você, o vizinho vai olhar para você, a cidade vai olhar para você, o bairro vai olhar para você. Tem pessoas olhando para você e dizendo: cara, Deus me tocou através da sua vida. Eu vejo Jesus em você. Você se torna um luzeiro, um farol. Fica de pé. Ei, Erebashuri cantará la basuria.
Oh, Jesus, eu amo a sua presença, Pai.